programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha do primeiro ano. Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa e nós estamos aqui super bem acompanhados da professora Genô. Muito obrigada pelo convite, Pro Joyce. Bom dia, galerinha do primeiro ano. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula de língua portuguesa preparada com todo carinho para vocês. E olha, vou contar um spoiler. Hoje colocaremos literalmente a mão na massa. Vamos dar também o nosso bom dia todo especial aí para Kelly. Bom dia, Kelly. Ah, que legal. Muito bom dia, Kelly. Então, isso mesmo que a professora Genô falou. Hoje vamos colocar a mão na massa. Novamente, professora, novamente. Mas hoje, literalmente. O que quer dizer literalmente, professora? De fato, realmente vai acontecer. Ah, De forma literal, não é uma brincadeira, é de verdade. legal. Então, vamos conhecer o título da aula de hoje. Vamos lá. Olha só. Biscoito com café. Esta aula foi preparada por mim, pela professora Genô. E aqui estão as redes sociais minha e da professora Genô e do Centro de Mídias. Vamos aí dar início à nossa rotina. Hoje eu trouxe um nome bem curtinho, Pro Genô. Bem curtinho para a gente fazer a leitura do alfabeto. Não é tão desafiador, pelo menos eu acho, professora. Um nome com 4 letras, Pro? Isso mesmo. Gostei desse biscoitinho aí do lado, é todo animado. Tá todo animado para a aula de hoje, hein? Afinal, o título da aula é Biscoito com Café. E o chat, olha, várias professoras nos dando bom dia, né? Sim, a Pro Rosaquel, estou aqui. Bem-vinda, Pro. A escola professora Ednei Jacques Klein, lá de Embu das Artes também conosco, a turminha aí do primeiro ano A. Hoje a professora Rosaquel tá afiada, ela já acertou. Já vou falar para ela que ela acertou, que eu sei que ela gosta desse desafio. Então vamos lá. Você me ajuda a ler, professora, o alfabeto? Ajudo sim. Então vamos lá. A, B, C, D, Tananã. F, G, H, Tananã. J, K, Tananã. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Tananã. W, X, Y, Z. Agora temos que pensar num nome bem curtinho, com apenas 4 letras. Deixa eu ver, Pro, se tem ali um quadrinho depois da letra D, quer dizer que tem um E nesse nome. Tem um E no nome. Seria Éder? Pode ser, teria 4 letras, né? Uhum. Mas olha, a Éder tem a letra R tá aqui, não está oculta. É verdade, Pro. E tem dois E o D Es. O D não tem. E aí? A professora Rosaquel já acertou? Já acertou. Eu vou copiar dela, Pro? Então fala a Posso? primeira letra do nome. É aquela que vem antes do M e depois do K. É Então a letra aqui está o M e aqui está o K. Qual é a letra? JKL. Ah, letra L. Então esse nome começa com a letra L. Então vamos pensar aqui nas vogais que estão ocultas. Ó, a letra A não está oculta, o U não está oculto. Qual que pode ser a vogal que vem depois do L? Pode ser o I ou pode ser o A. Não, o I ou o E, né? É o I ou o E, Pro. Isso o mesmo. A não. Então vamos Desculpa. ver se é o I ou o E. Ah, é o E. Então a primeira parte do nome é Lê. Lê. E aí o pessoal da escola da professora Marlene Ádua Fortunato. E aí, professora Dalva? Vem o V em seguida e depois O I. O pessoal lá da Escola Estadual Dr. Diogo de Faria, também junto com a professora Jandira, lá primeiro ano F, participando aí conosco, bem-vindos. E descobrimos a palavrinha secreta, não é? Isso, o nome do desafio de hoje, Levi. Levi. Eu já tive estudante na minha sala com o nome Levi. E você também, já teve? Pro. Ó, vou mandar um beijão pro Levi aí. Isso mesmo. E alguém aí, tem algum Levi na lista de vocês desse ano letivo de 2021? Manda um beijão para eles e para todos os estudantes que participaram do desafio de hoje. Olha só, as professoras, eu não tenho,
A professora Valdivina falou que tem um aluno chamado Levi com Y. Então, beijão, Olha Levi. que chique. Professora, então a conversa inicial, ó, lembrando que o título da aula é biscoito com café. Biscoito, e aqui é um copo de leite, não é café. Mas biscoito com leite também é muito gostoso, né? É verdade. Então Eu vamos prefiro, ver aqui, Pro. ó. Olha só. Ah, professora, eu tô vendo esse texto, tem 4 linhas. Que texto que a gente estudou muito esse ano, que geralmente tem 4 linhas aí. Será que ele está em versos? Está, Pro, parece que rima também, viu? Parece que tem rima. Então vamos Sim. fazer a leitura. Eu leio um verso, você lê outro e a gente vê Combinado. se rima? Então, a primeira linha diz assim: biscoito com café. É hora de acordar. Biscoito com chá. Vamos logo preparar. Ah, então rimou mesmo, professora. E está em Rimou. verso. Isso parece uma quadrinha? Olha, já apareceu no chat, isso mesmo, uma quadrinha. Então vamos relembrar um pouquinho desse texto que nós estudamos muito. Quadrinha tem versos, tem rimas, 4 versinhos, tem sempre aquela dica que a professora deixou. No final do segundo verso e no final do quarto verso, geralmente tem uma palavra com a escrita e o som bem parecido. Então vamos ver, professora, se Vamos lá. a escrita e o som da palavra que está no final do segundo verso e a palavra que está no final do quarto verso é parecida? Vamos ver. Olhando assim, mesmo quem ainda terminou o ano e falou assim: ah, professora, eu ainda acho muito desafiador realizar a leitura da palavra, mas olhando assim as letras, as ordens das letras, dá para ver que ela tem uma terminação parecida, não é, Progenô? Exatamente. Inclusive, as 2 últimas letras são iguais. Ah. Termina com AR, A R. acordar e preparar. Então, a escrita e o som são bem parecidos, por isso que esse texto tem a rima aí no final do segundo verso e Sim. do quarto verso. Legal, foi bom para relembrar, né? Foi Quer ler sim. mais uma vez, professora? Lê mais Quero uma vez, sim, que é vamos muito lá. bonitinha essa quadrinha, tem tudo a ver com a nossa aula. Mas eu vou fazer um convite para que os estudantes leiam junto conosco. Isso mesmo. Combinado? Então vamos lá, todos juntos, hein? Biscoito com café. É hora de acordar. Biscoito com chá. Vamos logo preparar. Vamos logo preparar, Pro. Vamos logo. Mas aí, vamos para mais uma pergunta. Se iniciando, olha, o biscoito aí, a gente falou que pode comer biscoito com café, biscoito com chá, biscoito com leite. E aí, mas para preparar, professora, você tem que gostar de cozinhar. Você gosta de cozinhar, Progenô? Sim! Ah, é muito legal, né? É legal pôr a mão na massa. Às vezes cozinhar o dia inteiro, todos os dias, é cansativo, né? Mas que legal. Tem gente que isso é uma profissão, né? Muito legal de cozinhar. E nós cozinhamos no dia a dia. Tenho certeza que todas as professoras aí também cozinham. Mas aí vem outra pergunta para o pessoal aí. Será que os nossos alunos gostam de cozinhar? Ah, será? E olha só, tem comidinhas que ficam marcadas em nossa memória e nem sempre lembramos de todos os ingredientes. Então, essa é uma época do ano que nós ficamos muito saudosistas, né, professora? A gente fica lembrando dos natais da nossa infância, que a gente passa com anos após anos com as nossas famílias. E sempre tem aquelas receitinhas que surgem nesses almoços com a família, nessas confraternizações, na ceia de Natal. Sempre tem uma receitinha que fica marcada, aquela receita que a avó faz, que a tia faz, que a mãe faz, que o papai, o tio faz. Mas, Pro, será que dá para lembrar todos os ingredientes de uma receita de cabeça? É difícil, Pro. Só depois que você faz aquela receita por diversas vezes, aí fica ali guardadinha. Mas Isso antes mesmo. não. E aí eu já lanço a pergunta, professora. Qual texto temos que ler para conferir tudo que vamos precisar no preparo dessa comidinha? Ah, você já deu uma dica. E você também. E você também. E aí, É verdade, pessoal, qual Pro. tipo de texto nós temos que preparar? A professora Rosaquel já colocou ali. Ela está bem rápida aí na participação junto com os estudantes. Ela disse, Pro, que é uma receita. Ah, então vamos anotar aqui que é uma receita. Deixa eu pegar a caneta aqui. Um texto aí do gênero textual, texto instrucional, não é? Isso mesmo. Traz ali instruções de como fazer, do que precisar. Isso. Ontem nós realizamos a leitura de um texto instrucional
que era um manual de como confeccionar uma dobradura. Também é um texto instrucional. Hoje nós vamos realizar a leitura, então, de um texto instrucional que é uma receita. Então, vamos lá? Vamos lá. Estou ansiosa por esse momento. Olha só, então, o título da receita é Biscoito Simples. Então, toda receita tem que ter um título, Progenô. Então, essa é Biscoito Simples. Simples para os alunos poderem fazer em casa. Que delícia. Acompanhe a leitura do texto. Olha só, uma parte muito importante do texto é o rendimento, sem biscoitos. Depois vem o tempo que demora essa receita, aproximadamente 15 minutos. E olha só, já tem a fotinho aí de como é mais ou menos esse biscoito, hein? Então vamos lá. Outra parte muito importante, Progenô, é a parte dos ingredientes. Não pode faltar nesse tipo de gênero. Você pode ler o que vai ser necessário para a gente fazer essa receita, professora? Leio sim. Então, nós temos ali 1/2, que seria meia xícara de chá de açúcar, 4 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, no caso aqui pode ser manteiga ou margarina, não é? Isso. 2 xícaras chá, mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo, aproximadamente, pode ser que seja necessário um pouquinho mais depois, na hora de enrolar. Isso. Manteiga e farinha de trigo. Nossa. Para untar e polvilhar a forma. Então, tem quatro itens aqui, mas se a gente for olhar com bastante cuidado, ingrediente mesmo, se fôssemos elaborar uma lista de ingredientes para poder ir no supermercado comprar, só precisamos do açúcar, A da manteiga. manteiga e da farinha de trigo. Olha só que receita simples, apenas 3 ingredientes. É isso mesmo, olha, biscoito simples, o nome é bem apropriado. Será que isso vai dar certo, Progenô? 3 ingredientes para fazer um biscoito? Eu não sou muito do bolo, do forno, não, professora. Mas eu sempre penso que esse tipo de receita tinha que ter leite, tinha que ter ovo. Será que dá certo? Ah, eu acho que sim, Pro. E aí, com tão poucos ingredientes assim, será que os estudantes conseguiriam fazer essa massa de biscoito? Com certeza. Mas antes a gente tem que saber como é que prepara, né, professora? É verdade, porque será que mistura tudo de uma vez, a massa? Mas vamos mostrar aqui os ingredientes. Então, aqui está a farinha de trigo, o oráculo já deu até uma mostrada aqui, aqui está a farinha de trigo, o açúcar, que eu gosto de bem pouquinho, eu não gosto de coisa muito doce não, mas na receita tá meia xícara. Então, nós vamos usar essa xícara aqui para ser a medida dos ingredientes. Aí, colher de chá, colher de sopa de manteiga, então depois a gente vai pegar a quantidade correspondente. Vamos precisar de uma forma para untar e colocar no forno e um recipiente para misturar, né, Progenô? Exato, esse recipiente aqui maior que caiba aí, então, todos os ingredientes. Mas antes, Pro, de pôr a mão na massa, Temos nós que precisamos saber. ver o modo de fazer, não é o modo de preparo. Então essa é uma outra parte muito importante do texto. Olha aqui, modo de preparo. Não pode faltar nesse tipo de texto. Então vamos lá. Primeira parte do texto diz assim, o primeiro passo dessa receita. Pré-aqueça o forno a 180 graus, temperatura média. Então não precisa estar nem muito quente, nem muito frio. Ok, primeiro passo dado, Pro. Olha só, unte, nós vamos explicar. Unte 3 assadeiras. Nossa, então é para dar aquele rendimento de 100 biscoitos, né? Isso, essa receita rende muito. Isso mesmo. 3 assadeiras grandes com manteiga e polvilho com farinha de trigo. Se suas assadeiras forem antiaderentes, não precisa untar. Então, untar é passar a farinha de trigo com a manteiga para não grudar os biscoitos. Legal. Isso, passou a manteiga primeiro, depois polvilha a farinha. E aí, o segundo item, professora? O segundo item, numa tigela misture todos os ingredientes, amassando com as mãos até obter uma massa lisa. Terceiro passo, divida a massa em 4 porções e enrole cada uma delas como se fosse uma cobrinha de 3 centímetros de espessura. Mais ou menos um pouquinho mais grossa que um dedo de um adulto, né? Da criança, acho que dá uns Isso. 3 dedinhos. Com uma faca, corte o rolinho em fatias de meio centímetro de espessura. Então, 2 dedinhos da criança, né? Sim, e olha que fácil, Pro. Você vai enrolar ali como se fosse uma cobrinha, fazer esse Isso. rolinho. Lembra muito aí quando as crianças trabalham com massinha, não é? Fica muito semelhante, então é coisa simples. Lembrando que na hora de usar a faca,
sempre ter ali a supervisão de um adulto, Atenção, tá bom? nem precisa ser a faca, porque a massa fica tão molinha que dá para cortar com a colher ou com garfo também, né, professor? Isso, ou até faca descartável Vamos também. ver. Tem mais alguns passos. Transfira os biscoitos para as assadeiras, deixando espaço para que não grudem um no outro ao assar. Com um garfo, aperte delicadamente a superfície de cada biscoito para marcar. Ah, então é só para marcar, para fazer um mimosinho no biscoito, né, professor? Isso, então aí fica a critério também. Você pode fazer alguns detalhes de forma diferente. Vai da criatividade de cada um. Leve ao forno para assar por cerca de 10 minutinhos. Olha só Que rapidinho. rápido, Pro. Ou até que esteja levemente dourados. Deixe esfriar completamente antes de servir ou armazenar. Passo 6. A validade dos biscoitos é de até 15 dias, porque afinal rende 100 biscoitos, então nada de comer tudo de uma vez. E É o verdade. 7º passo, que é o melhor, Progenô? Pronto, é só comer. Olha que delícia. Bem facinho, né, professora? Sim, bem fácil. E é importante que ele é conservado aí durante 15 dias, se você seguir corretamente o passo 5, que é para deixar esfriar completamente antes de armazenar no pote aí hermeticamente fechado. Isso mesmo. Então agora é o momento de nós voltarmos lá nos ingredientes para começar o preparo, porque nós sabemos que o primeiro passo é juntar tudo, né, professora? Sim. Então tem a xícara aqui. Então a primeira coisa fala que tem que usar meia xícara de açúcar, professora. Então vamos medir aqui meia xícara de açúcar. Eu já passei um álcool na mão, tá bom? Isso. Esperei secar um pouquinho e vamos lá. Meia xícara, mais ou menos assim, Pro? Isso, acho que tá bom. Metade de uma xícara. Ok. Meia xícara de Deixa eu açúcar. também passar um álcool em gel na mão. Pode começar, Pro. E aí a gente vai colocar agora, vamos lá para o modo de fazer, depois do açúcar já é a manteiga? Depois é 4 colheres de manteiga, isso mesmo. Pode ser generosa. 4 colheres bem generosas Eu já estou de... passando o álcool em gel aqui, que eu já vou te manteiga, ajudar olha com o só. passo de untar, professora. Ok. Quatro colheres. Olha, o pessoal aqui já está com água na boca, hein? Deu certo aí as 4 Deu colheres? certo, Pro. Vou começar a untar e a gente continua misturando os ingredientes. Tudo bem. O próximo passo são 2 xícaras e 2 colheres de farinha de trigo. Então são 2 xícaras cheias. Aqui já está medida, Pro? Eu esqueci de Não, perguntar. pode medir. Tá, então vamos lá. 1 xícara. 2 xícaras. Olha lá. Pro, eu gosto muito de cozinhar, 2 viu? xícaras, só 2 xícaras e 2 colheres. Olha, Por quase isso que é bom olhar a receita direitinho, hein? Mais uma colher e outra colherinha. Já estava querendo aumentar a quantidade, Pro. E é só, Progenô, agora é só misturar bem misturadinho, mão na massa. Mão na Enquanto isso, eu massa. já estou untando aqui com manteiga, margarina, a forma. Muito bem. Olha, gente, Só, é será que gostoso vai de dar mexer certo essa isso massa. daí, professora? Enquanto isso, o oráculo já está esquentando aí o forno para a gente poder fazer o forninho. Parece massinha mesmo. Estamos aí então incorporando todos os ingredientes, misturando tudo. Olha só, Fica um pouquinho esfarelado, lembra um pouco uma farofa. vai dar certo. E depois ele vai então juntando aí, grudando. Vou Olha, usar gente. as 2 mãos. Aí, Progenô, que eu tô untando aqui. Olha só, pessoal, então ó como fica a forma para não grudar os biscoitos quando a gente colocar aqui, ó. Muito Então, legal. Muito legal. E aí, a massa? Eu acho que tá saindo, hein, Progenô? Tá Acho formando que uma sim. massa, hein? Ainda tá um pouquinho seco. Eu acho que eu coloquei muita farinha, será, Pro? Eu acho que tá seca. Será que precisa colocar mais um pouquinho de manteiga? Acho que mais um pouquinho. Acho que a última colher não foi tão generosa Tá bom, então vamos mais como um as pouquinho. anteriores. Só mais um pouquinho. Agora tá dando liga. Agora vai. Faz o bolinho aí pra gente poder fazer a cobrinha, né? Como tá dizendo no texto. Sim. E cortar as partinhas. Temos ainda um tempinho ali. E é muito gostoso, não é, Pro? Muito interessante nesse momento as crianças aí aproveitarem para fazer essa receita em casa, com os familiares. É uma interação ali muito bacana
entre as famílias, para que as crianças possam participar desse momento. Olha, já temos aqui... Olha, e não é que saiu uma massa? E nessa parte lá no texto, eu vou até chegar nessa parte do texto aqui pra gente conferir o que nós temos que fazer depois que nós juntamos tudo. Ó, o passo 2. Numa tigela, misture todos os ingredientes, amassando com as mãos até obter uma massa lisa. Então, no segundo passo, você já chegou no segundo passo, Pro. Isso, então, aqui, o terceiro passo diz assim, Pro. Divida a massa em 4 porções e enrole cada uma delas como se fosse uma cobrinha de 3 centímetros de espessura. Com uma faca, corte o rolinho em fatias de meio centímetro de espessura. E aí? Agora nós vamos então dividir a massa, Isso, não é? divide a massa em 4. Divide a massa em 4. Vamos dividir aqui. Esticá-la. Colocar aqui na bancada. Olha só, dividir ao meio. E cada parte vai dividir ao meio de novo. Legal, então você dividiu na metade e a metade da metade. Isso Ótimo. mesmo, olha, já temos aí 4 Legal. partes, ok? Então pega só uma parte e vai fazer uma cobrinha, né? Isso. Essa outra você pode deixar aqui no recipiente, daí fazer depois, aí se quiser não fazer tudo de uma vez, né, professor? Isso mesmo. Faz a cobrinha. E aí, essa é a parte mais legal, tenho certeza que os estudantes vão adorar Deixa eu essa parte. limpar a mão aqui. Olha só, aí como já ficou bem hidratada aí a massa, não precisa nem colocar mais farinha aqui. Então nós vamos fazer... Que brincadeira legal pro final de semana, hein, pessoal? Corta aí, Pro. Ainda tem o que dá para o oráculo colocar no forno e acontecer aquele milagre que só na televisão acontece. Ah, então vamos lá. Vou deixar assim, olha. Ok? Então, foco aqui. Vamos lá, olha, deixando aí uns 2 dedinhos, a gente corta aqui um biscoito. Ah, parece um nhoque, professora. Lembra mesmo, Pro, uma massinha de batata. E é bem macio, tanto quanto, tá? Ok. Posso cortar mais um. E tem aquele detalhe de dar um formato aí, de dar uma desenhada. Você pode colocar olha, o garfo pra ficar assim por cima, olha. Será que Conseguiu focar mais pertinho? deitadinho tava conseguindo? Aí, ó. Sim. Ah, isso mesmo, assim consegue mostrar direitinho. Que Vai lá. fica a marquinha do garfo. Vai colocando aqui na forma, Pro. Isso. Então, lembrando de deixar aí um espaço entre eles na hora de pôr na forma, para não grudar, Espera não aí é? que quando colocar tudo na forma, a gente já mostra pra vocês. Olha só. Isso. Aí. Pode colocar os outros. E lembrando que dá pra fazer no formato que quiser, né? Quem quiser brincar aí, fazer redondo, fazer em formato de bonequinhos. Isso, alguns já tem até aquelas forminhas de biscoito com formato de coração. Aí é só abrir e sair marcando o coraçãozinho, né? Isso mesmo. Mostra aí pra Olha só. câmera, Progenô, como é que ficou. Ele na Deixamos aí forma. um espacinho. Olha só como ficou. Ah. Tcharam! Biscoitos quase prontos. Isso mesmo. Só falta levar ao forno e aguardar aí assar para degustarmos essa delícia, hein? 10 minutinhos, né? Isso mesmo. Então já podemos pôr no Já forno, pode Pro? pôr no forno. Põe aí que o oráculo vai pegar daqui de baixo, a gente já vai levar pro forno. Enquanto isso, a gente vai finalizando a aula, né, Progenô? Exatamente. Olha Vamos só. lá. Olha só a carinha de quem já pôs no forno. Olha a carinha das crianças que já já- colocaram no forno. Já estou sentindo até o cheirinho, Pro, desses biscoitos, hein? Fica um cheirinho maravilhoso para você tomar com leite, com chá, com café. Aí estão as habilidades para os colegas professores. Olha só, é só anotar aí. E olha, vale a pena fazer essa receita, né, Progenô? Vale sim, rende muito biscoitinho, eles ficam deliciosos, viu? Olha só, aqui estão os materiais também utilizados na aula de hoje. Bem como também o formulário de avaliação dessa aula, sempre preparada com muito carinho. Ó, o oráculo já trouxe prontinho do forno, professora. Mostra pra Nós ele. vamos degustar. Você quer Olha degustar? que delícia, ele fica assim Gente. douradinho. Consegue visualizar aí o desenho, a marcação que foi feita, olha, com garfo? Douradinho. Fica uma delícia, gente, olha. É de dar água na boca, hein? Bora experimentar, Pro? Bora lá.
delícia! Delícia. Ai, muito gostoso, hein? Só que eu não posso encher a boca, eu tenho que terminar a aula e agradecer quem ficou com a gente aqui até agora, né? Muito obrigada, pessoal. Quero receber as fotinhos de quem tiver feito, hein? Pode pôr a mão na massa aí no final de semana. Ótimo final de semana pra vocês. Muito obrigada por de novo. Imagina. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.